que agora eu vou falar das funções trigonométricas. Algum comentário sobre... Vocês estão vendo a minha tela das funções trigonométricas? Estão sim. Tá. Tá. Então, alguma questão sobre exponencial? Bom. Então, vamos às funções trigonométricas. As funções trigonométricas, né, elas são baseadas na relação trigonométrica de um triângulo retângulo. Então, a gente define, quando você tem um triângulo retângulo, você tem os lados que se encontram no ângulo reto são os catetos, o lado que é oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, e daí você tem a definição do seno e cosseno para ângulos agudos, quer dizer, o seno de um ângulo agudo, você constrói um triângulo retângulo com esse ângulo agudo, e daí o seno vai ser, por definição, o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente vai ser o cateto oposto sobre o adjacente, certo? Só que isso só dá para ser feito para ângulos agudos. Daí, para a gente olhar para as funções trigonométricas, a gente é levado a... Desculpa pelo barulho aí, tá? A gente é levado a abstrair um pouco as ideias, e a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Opa! Então, isso que eu vou colocar para vocês aqui, ó, também é lá do site da Wolfram. E quem fez esse algoritmo aqui, esse programinha que está lá, é o próprio Stephen Wolfram. E ele é baixado gratuitamente. Eu baixo esses códigos-fonte, eu posso brincar com os códigos-fontes à vontade, se eu tiver o programa matemático, mas se eu não tiver o programa matemática, talvez eu não consiga baixar os códigos-fontes, mas eu consigo manipular usando o player, se eu baixar o player deles, tá? O que esse programinha dele está fazendo aqui, ó? Ele está definindo, a gente vai definir a função seno, cosseno e tangente aqui, certo? A partir da razão entre os lados, certo? Isso é feito para o triângulo, para o ângulo agudo, mas a gente vai generalizar para outros pontos também. Então, o que eu faço aqui? Eu pego uma circunferência de raio 1, certo? E eu começo a olhar para o ângulo medido a partir da reta horizontal aqui, que representa esse segmento azul aqui, e conforme eu vou andando com esse ângulo, certo? Bom, aqui, enquanto eu estiver no primeiro quadrante, faz sentido as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, olha só, o que essa reta vermelha representa, para mim, é o seno, porque é o seno desse ângulo aqui, que é justamente o cateto oposto sobre o comprimento do cateto oposto sobre o comprimento da hipotenusa, mas a hipotenusa é 1, então é simplesmente o comprimento do cateto oposto. Então eu vou definir no primeiro quadrante, né, para ângulos agudos dessa forma, e o que está aparecendo em azul aqui, que é o cateto adjacente, correspondente a esse ângulo aqui, né, eu vou chamar de cosseno, que está plotado aqui. E aqui o quociente dos dois, simultaneamente, eu estou plotando o gráfico das três figurinhas. Então, o segmento vermelho corresponde a esse cateto, comprimento desse cateto, o azul, esse cateto, e o verde, o quociente dos dois catetos. Quociente do comprimento dos dois catetos. Certo? Então, o que esse desenho nos faz? Ele diz o seguinte, bom, enquanto eu estou no primeiro quadrante, ele se comporta como uma relação dos triângulos, relação trigonométrica do triângulo retângulo. Quando ele passa para ângulos maiores lá, então eu mantenho uma simetria correspondente, quer dizer, para ângulos que estão aqui no segundo quadrante, esse negócio aí é muito rápido, para ângulos que estão no segundo quadrante, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de seno do ângulo correspondente justamente a altura desse cateto, ou seja, a projeção desse cateto em cima do eixo vertical, que é o que está acontecendo aqui. E para cosseno, o comprimento desse cateto aqui. Desculpa, aí não é mais o comprimento do cateto, né? Mas é a projeção do comprimento
como se eu tivesse um eixo X aqui na horizontal, e o 0 aqui coincidindo com o centro da circunferência, então, é a projeção desse cateto sobre o eixo X. Por que isso não é igual ao comprimento do cateto? Bom, porque o comprimento de qualquer lado do triângulo, ele é sempre positivo, né? Já a projeção desse cateto em cima do eixo horizontal, cuja origem está aqui nesse pontinho, é um ponto negativo, né? É justamente onde esse ponto aqui bate no eixo X. Então, ele é negativo a partir dali. Então, o cosseno fica negativo a partir do segundo quadrante, né? E se o seno é positivo e o cosseno é negativo, a razão desses valores é negativa. Isso aparece aqui no gráfico da tangente, certo? E, de mesma forma, então, eu defino o que acontece quando eu vou para o terceiro quadrante. Vou voltar aqui. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Então, o ângulo que está no terceiro quadrante, quer dizer, quando em graus isso é maior do que 180 e menor do que 270, eu vou definir o seno de novo, como sendo, de novo, a mesma coisa. Não é o comprimento desse cateto, mas é a projeção desse cateto numa reta vertical que representaria o eixo Y aqui, certo? Então, é justamente o negativo do comprimento daquele cateto. E a mesma coisa para o cosseno, que fica o negativo do comprimento desse cateto, ou a projeção desse cateto sobre o eixo horizontal, cuja origem coincide com o centro da circunferência e está orientado do lado negativo para cá, lado negativo para o lado esquerdo, certo? E assim sucessivamente para o terceiro quadrante, ou para o quarto quadrante, a mesma coisa. E assim eu defino seno, cosseno e tangente para ângulos obtusos também, para qualquer ângulo entre 0 e 360. E para definir para ângulos maiores do que 360, eu defino de forma periódica. Quer dizer, eu digo o seguinte: se o ângulo é maior do que 360 graus, quer dizer que ele deu mais do que uma volta na circunferência, então eu esqueço a quantidade de voltas inteiras que ele deu e considero só o que sobrar. Então, se eu voltar, vamos supor que eu volte aqui, né? E comece outra volta, que vai bater lá do outro lado, começa a rodar de novo. Então, eu desprezo a quantidade de voltas inteiras que ele deu e olho só o que sobra, e assim defino o seno desse tanto que excedeu a quantidade de voltas inteiras. Feito isso, eu defino, então, seno e cosseno e tangente para um ângulo qualquer, até positivo maior do que 360. Só a tangente não vai estar definida para os pontos onde o cosseno é zero. E onde que o cosseno é zero? O cosseno é a parte azul, né? O zero do cosseno vai acontecer exatamente quando a gente estiver passando do primeiro quadrante para o segundo quadrante. Eu não vou conseguir marcar certinho aqui, porque esse grau está muito... Mas quando eu estiver exatamente em cima do eixo aqui, então o cosseno é zero e a tangente não vai estar definida. Oh, passou. Por isso que aqui no gráfico da tangente a gente tem uns pontos onde a tangente não está definida. Certo? Então, feito isso para qualquer ângulo positivo, menor ou maior que 360, eu estendo o conceito para ângulo negativo, dizendo o seguinte: dizendo o seguinte, para ângulo negativo, eu estendo de forma simétrica, né, como se eu estivesse rodando esses ângulos, calculando agora o comportamento, como se eu estivesse enrolando o comprimento que corresponde ao ângulo no sentido horário. Então, aqui eu estou rodando, esses painéis estão rodando, esses pontos estão rodando em cima da circunferência unitária no sentido anti-horário. Para definir para número negativo, eu rodaria no sentido horário. Ou também uma outra forma de pensar é estender de forma simétrica em relação e periódica em relação à origem. A partir da origem, eu defino, então, o gráfico do seno, do cosseno e da tangente. Bom, vocês já devem ter visto essas definições lá no ensino médio, então não vou gastar muita saliva com isso, não, tá?
Mas um fato interessante... Oi. A origem, no caso, tipo, sempre vai ser dada pelo período 1, não é mesmo? Dos gráficos de seno e cosseno, né? Porque elas, tipo, elas não conseguem começar no 0. Elas começam, tipo, em -1 ou 1, né? Fala isso de novo, por favor, que eu não entendi sua pergunta. A pergunta que eu tô tentando te dizer é aonde que o gráfico começa? Em cosseno, vai ser sempre no 1, no eixo Y. Vai ser sempre no 1 ali que começa ali, eu faço ali primeiro. Ela nunca, tipo, vai ser no 0. Cosseno, por exemplo, Isso, vai passar porque o sempre no 0 cosseno... Olha só, o cosseno é o pedaço azul, né? Quando o ângulo é zero, olha só. O cosseno de 0 é 1. O cosseno de zero é 1, mas olha só, visualmente, pelo que a gente falou lá, o cosseno é a projeção desse... É que o triângulo, ele se degenera, né? Se eu tiver um pouquinho próximo do zero, eu tenho um triângulo. Mas quando o ângulo é zero, então esse triângulo se degenera no segmento de reta, que é o segmento de reta mostrado aqui. Certo? Então, em vez de 2 catetos e uma hipotenusa, na verdade, eu só tenho o cateto que representa o cosseno. Tanto é que aqui, o vermelhinho, que é o que representava o seno, é 0, porque o cateto que representava o seno, né, que vai diminuindo pouco a pouco ali, ó. Em relação ao eixo Y, no caso. Isso, que é a projeção em cima do eixo Y, esse catetozinho em vermelho aqui, ó. E no ângulo 0, ele nem existe, ele é nulo. Então, o seno começa no 0 e o cosseno começa no 1, como você tinha perguntado mesmo. Ah, certo. Pô, Pima, obrigado, viu? De nada. Então, só para apresentar o conceito de radiano, o radiano é uma unidade de medida que vai ser muito interessante para a gente, quando a gente estudar as funções trigonométricas e as derivadas dela daqui a pouco. E ele é definido da seguinte maneira: um ângulo medido em radiano é simplesmente o comprimento do arco correspondente a esse ângulo, dividido pelo raio. Certo? Então, se eu quero olhar para... Vamos de novo aqui no nosso esboço. Se eu quero olhar para esse ângulo aqui, definido entre essa hipotenusa e o cateto azul, né? Em radianos, o que eu faço? Eu olho para esse comprimento do arco, que começa aqui nesse vértice do triângulo retângulo, e esse pontinho da circunferência, não do triângulo, esse pontinho da circunferência que está aqui na posição, vamos supor, se a gente chegasse um eixo XY aqui, esse é o ponto que o eixo X vale 1 e o Y vale 0. Então, esse comprimento de arco daqui, que ele tem um comprimento, dividido pelo comprimento do raio, é o nosso grau em radianos. Só que a gente falou, né, que essa circunferência aqui está sendo tomada com raio 1. Então, o comprimento desse ângulozinho aqui, medido em radianos, é justamente o comprimento desse arco de circunferência, esse arco de circunferência que está aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente visualizar melhor. Aqui ficou muito grande. A mesma coisa aqui, tá vendo? Quanto vale esse ângulo aqui em radianos? Bom, como o raio dessa circunferência é 1, ele vale o comprimento do arco de circunferência que o descreve. O arco de circunferência que o descreve é o arco de circunferência que começa nesse ponto aqui e vai até esse vértice desse triângulo. Então, essa é a forma de medir em radianos. E é claro que, bom, como na circunferência a volta toda a volta toda de uma circunferência de raio R, a gente sabe que ela mede 360 graus, né? E a gente sabe que o comprimento de uma circunferência de raio R é 2πr, então a gente consegue tirar uma relação entre a medida em ângulo e a medida em radianos, que é essa aqui, ó. A quem corresponde o ângulo de 360 graus em radianos? Bom, ao ângulo de 360 graus corresponde uma volta inteira. E o comprimento da circunferência toda é 2πr. Então, para obter o grau medido em radianos, eu divido o comprimento do arco
no caso aqui o arco é a circunferência toda, eu divido o comprimento do arco, 2πr, pelo raio, ou seja, divido 2πr por r, dá 2π. Então, o ângulo de 360 graus, o ângulo medido em graus de 360, quer dizer, uma volta inteira, corresponde ao ângulo medido em radianos de valor 2π. E feito isso, quando eu tiver um ângulo medido em graus e um ângulo medido em radianos, certo? Eu uso uma regra de 3 para determinar um em função de outro. Quer dizer, se eu tenho o ângulo medido em graus G e quero ele medido em radianos, eu tenho nessa relação aqui e isolo x. Vai me dar o ângulo medido em radianos. Se eu tenho o ângulo medido em radianos, x, e quero saber quanto ele vale medido em graus, então eu venho nessa relação aqui, isolo o g e acho a relação. Então essa é a relação entre graus e radianos. E a gente vai preferir trabalhar em radianos, vai ficar mais claro isso mais para frente no curso. Tá? Então, com essa abordagem aí, rapidamente a gente já vai passar aqui pelo gráfico das funções seno e cosseno, é o que alguém perguntou aí, né, também, o gráfico da função seno. Observa, né, que tem umas propriedades que a gente vai ver claramente, que uma delas é bem nítida, que é o seguinte, tanto o seno como o cosseno, eles estão sempre entre menos 1 e 1. Por quê? Como eles são o comprimento desses catetos, e esses catetos estão sempre incluídos, eles estão sempre medidos dentro de uma circunferência unitária, então nenhum desses catetos vai exceder o valor 1, e também como quando ele passa para o lado negativo, ele não é o comprimento do cateto, mas o negativo do comprimento do cateto, né, como aqui esse cateto azul, o valor do cosseno dele vale esse número negativo aqui. Bom, mas de qualquer forma, esse cateto ainda ele está dentro de uma circunferência de raio 1. Então, o comprimento dele nunca excede 1. E, portanto, o negativo do comprimento dele nunca é menor do que menos 1. Então, essa propriedade que a gente vê logo de cara aqui, que o seno e o cosseno são números, estão sempre entre valores menos 1 e 1. Então, tem o gráfico da função seno, o gráfico da função cosseno, e o gráfico da função tangente. O gráfico da função tangente vai ter esses pontos aqui que estão fora do domínio da função tangente, que são justamente os pontos que zeram o cosseno. Tá? Deixa eu ver a observação que eu faço aqui, né? Mais ou menos diz respeito a isso, né? Então, as funções seno e cosseno, do jeito que elas foram apresentadas, elas são funções definidas em cima de todos os números reais. Certo? Isso é uma coisa legal também para a gente entender porque a gente trabalha com os radianos e não com os ângulos, porque a gente, a não ser que a gente faça de uma forma mais detalhada, né, a gente não tem associação de todo ângulo com o número real. A gente trabalha com alguns ângulos, a gente tem a medida geométrica de alguns ângulos e a gente sabe dividir esses ângulos em minutos e segundos e coisa e tal, mas a gente não mostrou que existe uma relação bionívoca entre ângulos em graus e números reais. Ao passo que se a gente trabalha com os radianos, pela própria maneira que ele foi construída, né, o radiano é a divisão do comprimento do arco pelo raio da circunferência, e se você tomar a circunferência de raio 1, então é simplesmente o comprimento do arco, a medida do ângulo em radiano é simplesmente o comprimento do arco que o descreve. Então, comprimentos, a gente não demonstrou também nesse curso ainda, mas no curso de análise vai ser demonstrado isso com rigor, e a gente vai assumir aqui que os números reais, eles estão em completa bijeção com os pontos de uma reta. E reciprocamente, então todo ponto de uma reta, todo ponto que descreve o comprimento de um arco, corresponde ao número real. Então, dessa forma, seno e cosseno, e, portanto, a tangente, exceto nos pontos onde o cosseno se anula, ela é vista, então, como uma função que está definida em todos os números reais. Tá? Isso é mais uma utilidade de se trabalhar com os radianos e não com graus. A outra observação que eu fiz era essa, né, que os valores do cosseno e seno estão sempre entre menos 1 e 1.
Também é fácil de ver por Pitágoras, né? Que é a soma do quadrado dos catetos do comprimento da hipotenusa, e a hipotenusa, no caso que ele trabalhou, é 1, então essa relação aqui sempre é válida. E também pela forma como a gente estendeu para voltas maiores do que 2π, né? Do que 360 graus. Então, a seno é uma função periódica, quer dizer, o que passar de 2π de comprimento, você começa a repetir. Aqui já estou escrevendo, nessa anotação aqui, estou escrevendo o x variando dentro dos reais. E o cosseno é a mesma coisa, certo? Então, seno e cosseno são funções periódicas de período 2π, por isso que ela tem essa cara aqui de repetição, né? Se eu fizer aqui de, por exemplo, de menos 50, de menos 50 até 50, você vai ver claramente que ela, né, mais nitidamente, como ela se repete. Deixa eu voltar para o padrão. Ok. Então tem essas observações aqui. Uma outra forma que talvez não tenha ficado muito claro ali, mas eu vou deixar para vocês tentarem fazer isso como exercício, é ver que a função cosseno ela é uma função par. Quer dizer, quando eu acho que dá até para ver ali, né? Quando eu troco x por menos x, a cosseno não muda. E a seno muda de sinal. Quando eu troco x por menos x, então seno de x é menos seno de menos x. Isso dá para ver aqui também, né? Porque quando você troca... Ah, não vai dar para ver não, porque esse negócio não passa. Esse app aqui, ele só está programado para ir até o 360, mas... bom... Talvez desse para ter uma visão aqui, né? Quando você anda x no sentido negativo, você está andando para cá. Então, o seno que, no caso positivo, seria a projeção aqui no eixo vertical, desse mesmo, um cateto parecido com esse. Quando você anda o mesmo x para baixo, vai dar o mesmo cateto, só que agora, como ele está para baixo do eixo x, a sua projeção vai ser um número negativo. Então, seno de menos x é menos seno de x. Ao passo que o cosseno, se você tem esse ângulo e o seu, digamos, o original aqui, que era esse aqui, mais ou menos. Um pouquinho assim. Isso. Como o cosseno é a projeção em cima do eixo horizontal, então tanto faz você ter medido esse ângulo para cá ou medido ele lá para baixo. A projeção em cima do eixo horizontal, que é o cateto azul, é a mesma nos dois casos. Então, o cosseno de x e o cosseno de menos x coincidem. Certo? Tá. Agora tem um negócio muito legal, que isso aqui talvez convença vocês a baixar o player lá do Matemática, que é o seguinte: eu vou demonstrar a forma para o seno da diferença. Isso está feito lá no Matemática, acho que eu boto o link aqui para vocês. Não boto, não. Mas vocês lembram lá no ensino médio que tem uma fórmula: cosseno da soma, cosseno da diferença, seno da soma, seno da diferença. Então eu vou mostrar aqui quanto vale o seno da soma. Primeiro, deixa eu ver se eu escrevi aqui quanto vale o seno da soma. Não. Quanto vale mesmo o seno da soma, gente? Deixa eu ver se a matemática faz aqui para mim. Seno de alfa mais beta. Opa. Seno de alfa mais beta. Não fez. Vou mandar expandir se expande. Não fez.
Aqui. Então, a gente já sabe, né, que o seno da soma... mas na verdade é o seno da diferença que eu quero, né? Seno da diferença. Seno da diferença, certo? É cosseno de um ângulo vezes o seno do outro, menos o cosseno do outro, menos o seno do um. Certo? É aquele negócio que vocês já aprenderam, mas a gente vai demonstrar isso agora geometricamente aqui. O que eu fiz? Aqui, ó. Então, olha só. Deixa eu diminuir o tamanho dessa tela, senão ninguém consegue ver nada. Olha aqui. Tá, nesse app que você acha lá também no site da Wolfram, eu posso trabalhar tanto com o seno ou cosseno da soma da diferença. Eu vou escolher aqui o seno da diferença. Depois vou deixar lá para vocês verem o cosseno da soma. Tá? Então, olha só o que a gente fez aqui. Eu estou chamando de alfa esse ângulo aqui desse triângulo vermelho. E o beta, esse ângulo aqui de baixo do triângulo azul. Tá? Estou construindo um retângulo de lados cosseno de beta mais cosseno de alfa. Um dos lados é esse. E o outro é seno de beta mais seno de alfa. É um retângulo, certo? Então, aqui, ó, eu fiz a área desse retângulo, é o produto, né, de cosseno de beta mais cosseno de alfa, por seno de beta mais seno de alfa, é o que está escrito aqui, ó. Opa. A área desse retângulo é o que está escrito aqui. Seno de alfa, cosseno de beta, cosseno de alfa, seno de beta, mais seno de alfa, cosseno de alfa, seno de beta, cosseno de alfa. É o produto dessas duas somas. Beleza. Agora aqui, ó, eu tenho... Como esses lados são paralelos, é um retângulo, né? E aqui eu tenho dentro aqui, em um azul mais clarinho, um losango. Esse lado do losango é um losango de lados iguais a 1. Então, esse lado do losango é paralelo a esse lado do losango aqui, o que significa que esse ângulo todo aqui, ó, aqui de baixo, que pega a parte azul clara e azul escura, é o ângulo alfa, porque ele é paralelo a esse aqui. Esse lado é paralelo a esse, e essa hipotenusa do triângulo vermelho é paralela à hipotenusa do triângulo vermelho aqui, certo? Então, este ângulo que está dentro do losango aqui, bom, se o ângulo inteiro daqui até a reta horizontal era alfa e a parte de baixo do azul escuro é beta, então o que sobra aqui dentro do losango é um ângulo alfa menos beta. E eu quero calcular o seno deste ângulo, certo? Então, vou deixar como exercício para vocês mostrar aqui o seno do ângulo, o seno de um ângulo do losango de... Desculpa, gente. O seno do ângulo de um losango de lado 1 é igual à área desse losango. Estou deixando isso como exercício aqui, ó. Mostra que a área de um losango de lado 1 é igual ao seno de qualquer um de seus ângulos internos. Certo? Então, o seno de alfa mais beta, que a gente quer calcular, é simplesmente a área desse losango, por esse exercício que vocês vão fazer. E é legal vocês fazerem exercício usando geometria euclidiana agora, tá? Usando algumas propriedades de triângulo retângulo. O triângulo retângulo, a altura dele coincide com a bissetriz do ângulo e parte o lado oposto em duas metades iguais e chega na... Bom, ele é a altura, então chega formando um ângulo reto. Essas propriedades todas vocês conseguem mostrar esse exercício que eu estou deixando. Mas seria legal vocês refazerem esse exercício lá no final do semestre, depois das coisas que o Heleno vai explicar para vocês sobre Gaal. Esse resultado vai sair de forma muito mais simples quando vocês souberem algumas propriedades de Gaal. Tá bom? Mas por enquanto eu só vou
vou querer usar esse resultado. Quer dizer, eu quero calcular o seno da diferença, o seno de alfa mais beta. Então, pelo que eu acabei de dizer, o que eu quero calcular é a área desse losango. Certo? Bom, então eu tenho a área do retângulo toda e quero calcular a área do losango. A área do retângulo toda, ela está explicitada aqui nessa conta. Certo? Então eu vou tirar a área dessas outras figuras que estão aqui e vou ver o que vai sobrar. Então, olha só. Antes disso, deixa eu brincar uma coisinha aqui legal. Eu posso, com esse app, eu posso mexer no ângulo beta. Certo? E mexer no ângulo alfa também. E você vê que é um raciocínio bem geral. Essas coisas funcionam para qualquer um desses ângulos. E também, o que eu fiz com seno, posso fazer com cosseno e coisa e tal. Bom, resumindo, então, voltando ao assunto, eu preciso mostrar que a área do losango é exatamente a fórmula que a gente tem para o seno da soma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a área, vou remover a área que corresponde a cosseno de beta, seno de beta. Cosseno de beta é esse cateto aqui, e seno de beta corresponde a esse comprimento aqui, que corresponde a esse cateto. Então, se eu juntar esse triângulo azul escuro com esse triângulo azul escuro aqui, eu tenho um retângulo, onde um dos lados é cosseno de beta e o outro lado é seno de beta. Então, a área desse retângulo azul escuro aqui é justamente cosseno de beta vezes seno de beta. Se eu remover, então, a área do triângulo escuro, eu vou remover aqui, ó. Então, quando eu clicar aqui, vai sumir as áreas do triângulo escuro e vai sumir daqui também dessa fórmula, que é a fórmula da área do retângulo todo, vai sumir o correspondente, que é esse termo aqui, ó, seno de beta cosseno de beta. Tá? Olha lá. Pronto. Sumiu os triângulos escuros e sumiu o pedaço que estava aqui. Certo? Agora eu vou tirar a área... Vou remover cosseno de alfa, seno de alfa. Mesma coisa, seno de alfa é esse cateto. Cosseno de alfa é esse cateto aqui. Então, o produto, quando eu junto esse triângulo vermelho com esse triângulo vermelho, me dá um retângulo de lados cosseno de alfa, seno de alfa. Retirar as áreas desse triângulo retângulo, vai tirar, então, vai sumir dessa expressão aqui, o cosseno de alfa, seno de alfa, que é esse pedacinho aqui. Certo? Sumiu. E agora eu vou tirar a área desses quadrados aqui, que é cosseno de alfa, seno de beta. Como tem dois, né? Dois quadrados desse, então eu vou remover duas vezes cosseno de alfa, seno de beta. Então vai sumir a área desses caras aqui, e vai sumir aqui, ó. Se dessa região aqui, se dessa fórmula aqui, eu tirar duas vezes a área desse quadrado, né? Ou seja, duas vezes cosseno de alfa, seno de beta, o que vai acontecer? Esse mais aqui vai virar menos, né? Porque eu estou tirando dessa expressão duas vezes esse pedaço aqui. Então, justamente, ficou só a área do losango, e a expressão para a área do losango está aqui. E essa aqui, né, é justamente a fórmula para o cosseno, ou para o seno da diferença. Então, geometricamente está mostrado que seno de alfa menos beta, que é a área desse losango, é exatamente seno de alfa cosseno de beta, menos cosseno de alfa seno de beta. Tá? Tudo que a gente fez aqui para o seno, você pode fazer para o cosseno também, tá? Para o cosseno da soma. E daí vai aparecer esse outro pedaço aqui, ó, que a gente não usou agora. Tá bom? E também aqui eu coloco o link para vocês, se vocês quiserem ver o seno da soma e o cosseno da diferença. Só clicar aqui, ó. Bom, para clicar aqui, vocês vão ter que ter baixado o player do Matemática, para vocês irem direto lá para a página onde tem essas coisas. Ou então copiar o HTTPS que está aqui, o endereço dele que está aqui. Tá? Para vocês verem coisas parecidas com essa, mas correspondente ao cosseno da diferença, cosseno da soma e o seno da soma. Tá? Construções análogas a essa. Eu achei muito legal isso aqui.
Muito legal. Bom, finalmente, para a gente encerrar, né, só apresentando o gráfico de outras funções trigonométricas, que é a secante. A secante era definida como 1 sobre cosseno. E o gráfico dela tem essa cara aqui, tem alguns pontos. A secante não está definida onde o cosseno zera, né? Então, por isso que tem uns pontos onde ela não está definida aqui. A cossecante é 1 sobre o seno. Também não está definida onde o seno zera. E a cotangente, que é 1 sobre a tangente, ou seja, é cosseno sobre seno, que tem esse formato, mas também não está definido onde o zero, onde o seno zera. Certo? Então, feito isso, eu tinha planejado aqui, só que a aula ficou muito comprida, mas eu tinha planejado em falar sobre funções inversas. Certo? Eu ia aproveitar a parte das coisas que a Jussara tinha feito e ia falar sobre as funções inversas, mas a aula ficou meio comprida, não quero fazer